Boa tarde. Hoje o nosso grupo vai falar sobre acidentes de trabalho e as principais doenças relacionadas ao trabalho. Então, para começar, a definição do que é o acidente de trabalho. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Tem direito aos benefícios por acidente de trabalho os empregados, inclusive aqueles que são temporários, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais, os médicos residentes e as empregadas domésticas. Também pode ser equiparado ao acidente de trabalho o ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, o ato de pessoa privada do uso da razão, entre outros. E é importante lembrar que não se caracteriza como acidente de trabalho o acidente do trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tiver interrompido ou alterado o percurso habitual. Também não é considerada a agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior, e considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou doença do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para esse feito o que ocorrer primeiro. Bom, dando continuidade ao trabalho, as principais causas de acidente do trabalho são risco biológico, risco químico e risco ergonômico. Risco biológico é considerada a principal forma de transmissão de doenças infecciosas devido à exposição do trabalhador a sangue, secreções de fluidos corporais, a difusão por via respiratória e ao contato direto entre cuidador e paciente. Risco químico é a exposição a produtos químicos como antibióticos, quimioterápicos e antissépticos, e radiação ionizantes, que é raio-x no leito. Risco ergonômico são quedas por piso liso ou molhado, estresse, desconforto térmico, iluminação inadequada, agressividade dos pacientes e ruídos, como alarme e barulho, como fatores que prejudicam o ambiente de trabalho. É difícil mencionar todos os fatores de risco divididos por sua classificação, mas os mais comuns são muitas horas de trabalho, postura inadequada, monotonia, meio físico inadequado, não utilização das proteções individuais, instalações sanitárias insuficientes, falta de salas de descanso e assentos, saúde e higiene mental insatisfatória e fadiga. Dando continuidade ao trabalho, agora eu vou falar um pouco o que é a doença ocupacional. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Doenças profissionais são decorrentes de situações comuns aos integrantes de determinada categoria profissional de trabalhadores. Estão relacionadas no anexo 2 do Decreto 3048/99 ou reconhecida pela Previdência Social. Doenças do trabalho são adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Está relacionada diretamente às condições do ambiente, ou seja, a atividade profissional desenvolvida não é causadora de nenhuma doença ou perturbação funcional, mas as condições do ambiente que cerca o segurado. Não são consideradas como doenças do trabalho a doença degenerativa,
a inerente a grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Nexo de causalidade. De acordo com o artigo 337 do Decreto 3048/99, o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo, apontando as seguintes conclusões: o acidente é a lesão, a doença e o trabalho, a causa mortis e o acidente. A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração da inexistência de correspondente nexo entre o trabalho e o agravo. O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa para que este, querendo, possa impugná-la, juntando as alegações que entender necessárias e apresentando as provas que possuir. Sempre que as instruções do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo. Da decisão do requerimento da contestação ou da impugnação cabe recurso, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou conforme o caso do segurado ao Conselho do Recurso da Previdência Social, nos termos dos artigos 305 a 310 do Decreto 3048/99. Boa tarde. Falar um pouquinho das principais doenças ocupacionais relacionadas ao ambiente hospitalar. A primeira é o estresse e depressão. São as mais comuns de atingir os profissionais da enfermagem. Isso porque eles convivem diariamente com o processo de dor e sofrimento dos pacientes, com a morte e limitação de materiais de trabalho. Outro fato que colabora com o aparecimento dessas doenças ocupacionais é o fato de que, em média, 50% dos profissionais da enfermagem possui mais de um trabalho para compor sua renda mensal, causando assim sobrecarga ao mesmo. Em um estudo da USP, foi estimado que 44,1% dos profissionais da enfermagem apresentam sintomas que caracterizam essas doenças psicológicas. Varizes. Geralmente, elas aparecem em pessoas com mais de 40 anos, mas no caso desses profissionais, elas podem aparecer muito antes. Isso porque a rotina e carga de trabalho dos enfermeiros é muito extensa e intensa. Um dos principais fatores de risco para a profissão é o fato de que passam a maior parte de sua jornada de trabalho em pé, ou ainda caminhando, sem descanso, o que propicia algumas doenças ocupacionais. Esse fator, aliado a outros originadores da doença, tais como idade, sedentarismo, obesidade, gravidez, pílulas anticoncepcionais, dentre outros, que podem ainda serem hereditários, vem causando a incapacidade e afastamento do trabalho de diversos profissionais da enfermagem. As lombalgias. As principais causas da lombalgia são esforço repetitivo, excesso de peso, pequenos traumas, condicionamento físico inadequado, má postura, sedentarismo, osteoartrose da coluna, osteofitose, conhecida também como bico de papagaio, osteoporose, dentre outros. Se analisarmos a rotina diária de um enfermeiro com os fatores causadores expostos aqui, podemos ver que dificilmente um profissional da enfermagem em sua vida ficará isento dessas dores, que podem originar outras doenças na coluna lombar, muito mais graves e incapacitantes para o trabalho por tempo indeterminado. Portanto, sempre que diagnosticado, o enfermeiro deve procurar o tratamento para que não se agrave. Infecções respiratórias. A exposição aos vírus, fungos, bactérias e outros agentes biológicos fazem constantemente com que os profissionais se afastem para buscar tratamento. Os enfermeiros devem buscar tratamento e o afastamento o quanto antes, pois além de estarem incapacitados, ainda têm o risco de contágio aos outros pacientes e profissionais do ambiente hospitalar. O HIV. Assim como as infecções respiratórias, outros agentes biológicos colocam os profissionais da enfermagem em risco no ambiente hospitalar. O HIV é uma dura realidade entre os enfermeiros. Isso porque o risco de contágio por agulha, materiais infectados e outros é constante durante a jornada de trabalho em um hospital. Corriqueiramente, acontecem acidentes onde ocorre a contaminação pelo profissional. O HIV tem garantido
aposentadoria por invalidez a milhares de pessoas que procuram pelo benefício junto ao INSS. Vamos falar um pouco do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essas são algumas das doenças que mais atingem os profissionais da enfermagem, certamente as que mais levam ao afastamento do trabalho e recebimento de aposentadoria por invalidez. Portanto, sempre que o trabalhador da saúde estiver acometido de alguma doença incapacitante, terá direito ao recebimento do auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria por invalidez, devendo sempre que necessário consultar um advogado para que o guie nesse árduo caminho de análise, perícias e ingressos de ação judicial, quando necessário, sendo esses imprescindíveis para o sucesso do pedido. O papel do advogado é relevante para comprovar o direito ao benefício, não tanto em relação à existência da incapacidade ou não, mas quais provas comprovam a data do início da incapacidade, a qualidade do segurado e demais direitos acessórios, como, por exemplo, configurar se a doença é ocupacional ou não. E para finalizar, podemos dizer que, infelizmente, são tempos difíceis para todos. Estamos atravessando um momento incerto, em que precisamos evitar a rua e o contato humano para garantir o controle dessa pandemia. Ainda não sabemos quanto tempo isto irá durar, mas não podemos deixar o medo ocupar nossas mentes. É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores logo chegarão. Enquanto isso, vamos buscar encontrar nosso lar, aquele canto que escolhemos como nosso, um conforto e uma segurança. Vamos ligar para as pessoas que amamos e lembrá-las constantemente do quanto as admiramos e de como é importante que todos se cuidem. Logo, tudo isto será passado e fará parte de uma história vivida pelas nossas gerações. Que façamos dos dias difíceis um aprendizado sobre a vida e nós mesmos. Obrigado.